Estamos de volta para o nosso sexto tema de formação. Nós queremos dar um passo mais. Nós vimos no quinto tema que o ESID tem 3 movimentos: encontros, convicções e decisões. Isso é o que significa a sigla ESID. E que são 3 movimentos: encontrar-se com Cristo, consigo mesmo, com os demais, formar convicções daquilo que Cristo me está pedindo e tomar decisões. Eu quero ser cristão, discípulo de Cristo. Muito bem. Esses 3 movimentos, eles se dão a longo prazo, ao longo da vida do ESID. Não é uma formação que nós já saímos com isso e somos discípulos formados. Jesus, ele demorou um tempo para formar seus discípulos. Mas também esses 3 movimentos devem estar presentes em cada atividade que o ESID faz. Não é uma camisa de força, não temos que estar muito fixados nisso. Mas hoje nós queremos ver uma reunião ordinária do ESID, normal, aquela que acontece cada semana, como esses 3 movimentos devem estar presentes. Ou seja, como nós podemos preparar uma reunião ordinária do ESID para que esses 3 movimentos estejam presentes. Vamos lá. A reunião ordinária é aquela reunião semanal, que acontece todas as semanas. Ou quinzenal, se a gente não consegue, né? É aquela reunião normal. Não é a reunião extraordinária, não são os eventos extraordinários do ESID. É a reunião normal. Nós poderíamos dividi-la em 5 momentos, em 5 partes. Essas 5 partes não são essenciais, podem faltar. Mas se nós conseguirmos, a nossa reunião vai ser muito rica. Então essas 5 partes, esses 5 momentos são momento de encontro com os demais, depois o momento convicções, depois o momento encontro com Deus, o momento decisões e, finalmente, o fechamento. Agora vamos ir vendo cada uma delas, ver cada um desses momentos, né? Começando pelo momento encontros com os demais, né? É um momento de conhecimento e encontro com os demais membros do grupo. Nós falamos que nós não podemos caminhar sozinhos na vida, mas não quer dizer que já por ser parte do ESID, nós somos super amigos entre nós. Então, às vezes, é bom ir, sobretudo no início do ESID, ir criando momentos como esse, que podem ser dinâmicas, atividades dinâmicas ou brincadeiras que tenham o objetivo de distrair, de relaxar, ou inclusive já de preparar a entrada para o tema que vai ser tratado. O importante é que exista interação entre os membros, em que eles possam se conhecer, pode ser uma dinâmica 2 a 2, por exemplo, né? Momentos em que possam perder um pouco essa frieza da distância de quando nós não conhecemos, quando estamos com pessoas que não são ainda muito amigas, né? Então fazer um pouco do ridículo, etc. Então esse é o primeiro momento. Deve durar aí entre 5, 10, 15, 20 minutos, vai depender do dia, mas deve ser a primeira coisa que se faz, momento encontro com os demais.
O momento convicções, que vem logo a seguir, é o momento de formação propriamente dita. Vamos assim dizer, o prato forte. Estamos fazendo a reunião para aprender coisas novas. Então, ou reforçar conhecimentos que nós temos. Isso se dá no momento convicções. Esse momento convicções nós podemos separar em duas partes também. O momento convicções do ESIG, no qual nós podemos falar temas do ESIG e podemos colocar em cada reunião um tema específico. Por exemplo, os 5 amores do ESIG. Por exemplo, a bandeira do ESIG. Por exemplo, a cruz do ESIG. E assim, cada reunião eu trato um tema, mas muito brevemente. Assim, eu vou aprendendo toda a espiritualidade, toda a vida do ESIG com cápsulas. Então, essa primeira parte desse momento convicções pode ser uma cápsula de formação sobre o ESIG. E a segunda parte aí é já a formação propriamente dita, um tema de formação mais sólido, mais profundo sobre a nossa fé. Então, é onde nós vamos dedicar mais tempo, talvez no mínimo uns 30 minutos para poder aprofundar. Essa formação do dia, prato forte, um momento de aprendizado, de reforço da nossa fé. O ESIG mesmo já propõe um programa de formação. Se vocês ainda não têm acesso a esse programa, em breve terão. Então, podemos ir aprofundando cada um desses temas em cada uma das reuniões do ESIG. Isso não exclui que se possa, de vez em quando, tratar outros temas que não sejam esses que estão no programa de formação do ESIG. Maravilha? Como dar essas formações? Muito bem, isso vai depender muito da criatividade do formador, né? Da experiência que tenha. Nós podemos aqui sugerir algumas formas, né? A forma mais normal é a palestra. Eu sento o pessoal ali e dou uma palestra. Posso me servir para dar essa palestra de elementos como PowerPoint, um vídeo, uma dinâmica que ilustre a palestra, um quadro onde eu faço desenhos ou onde eu tenho gravuras que eu vou mostrando. Mas também eu posso usar outras formas, vamos dizer alguma outra forma que pode ajudar. Em primeiro lugar, a autoformação. Quer dizer, eu imprimo os temas ou mando pelo celular e então eles estudam ali na hora e entre eles mesmos destrincham o tema. Então, não pode ser um tema muito estendido, porque senão eles não vão estudar, né? Segunda forma, né, o debate. Eu divido em duas turmas, coloco os que estão a favor e os que estão em contra, e depois dou a parte do texto que favorece aquilo que eu estou explicando e outra parte do texto que vai contra aquilo que eu estou explicando. E aí eu deixo eles debaterem, que argumentem a favor, argumentem contra, e ao final nós podemos tirar uma conclusão. Isso também é uma forma. Depois podemos nos servir do Cinefórum ou o Musifórum. Quer dizer, nos servimos de um vídeo ou de uma música que tem o conteúdo daquilo que eu estou querendo explicar. E então, depois de ver, vemos a letra ou explicitamos partes do vídeo que me interessa e depois eu explico aquilo lá. Deixo que eles mesmos debatam, tratam de tirar as suas conclusões e depois eu chego com a minha conclusão. Outra forma são dinâmicas formativas. Dinâmicas que são preparadas para a formação. Uma delas, por exemplo, é o Phillips 66. Eu faço uma pequena exposição, conto algo sobre o tema, e então as pessoas eu já divido em grupos de 6.
e cada uma tem 1 minuto para falar o que entendeu desse tema. Então, ela fala e depois os grupos podem expressar isso para todo mundo. Então, repetindo, né, o Filipe 66, eu expresso um pouco a formação que eu estou dando, e então eu dou 6 minutos para a Assembleia. Essa Assembleia está dividida em grupos de 6, e em cada grupo, cada pessoa tem 1 minuto para expressar aquilo que entendeu. E entre todos se trata de reconstruir o tema. Essa é uma dinâmica formativa, mas existem outras, né? Também, uma última forma é o grupo de formação. Então, a palestra de formação que eu vou dar, eu delego para 2 ou mais adolescentes, 3 no máximo. Eles devem preparar isso e eles é que vão dar para os demais no seguinte encontro. E então os outros fazem perguntas e no final o que eu faço é trato de recolher o tema. É muito importante sempre no final, seja lá qual for o método que nós usemos, que seja reforçado o conteúdo. Ou seja, no final eu chego e reforço aquilo que foi dito, para que as ideias fiquem claras, né? Pode ser que se eu uso métodos, nem sempre as ideias fiquem muito claras. Então, no final, eu preciso concretizar aquilo, eu preciso reforçar as ideias para que fiquem bem claras aquilo que eu estou explicando. Tá bom? Momento encontro com Deus. Se o anterior era o prato forte, momento convicções, este é o momento mais importante. Porque as convicções nós vamos desenvolver a nível intelectual e que depois nós queremos colocar em prática. Mas se nós não nos encontramos com Deus, elas não vão servir para muita coisa. De fato, vão ser algo meio que hipócrita. No nosso coração é para Deus, precisamos ir desenvolvendo, então, esse encontro com Deus. O fato de termos decidido por Deus através do ESID não quer dizer que já sabemos orar. Nós temos o resto da vida para ir aprendendo e ir crescendo. Então, o próprio ESID deve ir proporcionando esses momentos no qual nós vamos aprendendo a orar. Então, nesse momento do encontro com Deus, é um momento que deve ser bem preparado por vocês, formadores. Devem dedicar um tempinho para ver como nós vamos fazer este momento, né? Aqui nós vamos dar algumas dicas de como preparar isso. Primeiro, as modalidades, né? Essas orações, elas podem ser orações de louvor. O louvor é quando nós cantamos a Deus as suas maravilhas, reconhecemos quem Deus é e dizemos isso fisicamente. O louvor não necessariamente precisa ser levantando os braços, gritando ou orando em línguas, também se pode, mas não é o nosso carisma. A nossa forma de louvar é mais através dos salmos, dizendo salmos que falam das maravilhas de Deus. Também pode ser de agradecimento, orações de agradecimento pelos dons recebidos, nossos ou de outras pessoas. Também podem ser orações de intercessão, no qual nós estamos pedindo por outras pessoas. E, finalmente, podem ser também orações de adoração. Em silêncio, diante de Jesus, na Eucaristia, nós adoramos o Senhor. Quer dizer, reconhecemos que Ele está aí, deixamos que Ele toque o nosso coração. Aí estão 4 modalidades. Mas também nós queremos falar aqui de alguns métodos de oração que nos podem ajudar, que nós podemos fazer também nas nossas reuniões, né? Em primeiro lugar, podemos fazer uma meditação. Quer dizer, eu pego um trecho do Evangelho e vou explicando, mas não é uma explicação intelectual. É para que nós, uma vez que vamos escutando essa explicação, nós mesmos vamos refletindo sobre aquilo que está acontecendo. Então, vamos elevando o nosso coração. Isso é uma meditação. Também pode ser
a oração do terço, rezarmos juntos o terço, com cantos ou sem cantos, anunciando os mistérios do terço, o primeiro mistério, o segundo mistério, ir passando o terço para que cada um possa guiar o momento. Pode ser só um dos mistérios do terço, pode ser o terço completo. Outra pode ser a Lectio Divina. É um método de oração no qual há um texto da Sagrada Escritura, ele tem 4 partes. Nós primeiro fazemos uma leitura lenta para entender. Depois fazemos uma brevíssima meditação sobre aquele texto. Depois nós fazemos um momento de oração sobre aquele texto. E finalmente dedicamos um tempinho de contemplação. Não quero explicar agora cada uma dessas partes, porque já valeria a pena um vídeo sobre isso. Saibam que existe e, de repente, se vocês estão mais interessados, podem falar comigo para podermos aprofundar nisso. Pode ser também a liturgia das horas. A igreja ela tem um formato de oração que se chama liturgia das horas. Também nós podemos dedicar depois um momento de aprendizado para ver como se reza a liturgia das horas, sobretudo para os leigos. Pode ser também um momento de deserto. Quer dizer, nós fazemos uma breve introdução, lançamos um tema e deixamos que cada um, caminhando ou na capela, deixe que aquele tema vá entrando no seu coração. Deserto. Pode ser também uma novena. Novenas são textos escritos no qual nós vamos rezando diversas orações. Se alternam orações que são grupais, ou seja, que todos leem, e orações que é quem está dirigindo a novena que lê. Então, também se pode fazer essa. Se pode fazer um momento de adoração da cruz, se pode fazer um momento no qual eu coloco uma música de fundo, posso colocar um vídeo emotivo, enfim. Essas são algumas dicas de como pode ser esse momento. O importante é que nós preparemos esse tempo para que seja uma oração profunda, uma oração que toque, uma oração que ensine os membros do ESIG a rezar, a encontrar-se com Deus, momento de encontro com Deus. O momento decisões é o momento de concretizar a nossa reunião. Ou seja, tudo que nós fizemos, vamos fazer propósitos para poder colocá-los em prática, seja a nível pessoal, seja a nível de grupo. Então, esses propósitos devem estar relacionados com o tema que nós acabamos de tratar. Então, vamos supor que nós estávamos tratando sobre o tema da fé em Jesus na Eucaristia. Então, um bom propósito é poder visitar a Jesus na Eucaristia. Então, eu, durante a semana, vou tratar de entrar numa igreja e estar com Jesus um momentinho. Esse é só um exemplo, né? Não tem que ser esse propósito. Mas também pode fazer um propósito de equipe, um propósito de grupo. Que tal se todos juntos vamos visitar Jesus na Eucaristia? Ou também poderia ser, que tal se nós vamos falar sobre Jesus na Eucaristia aos nossos amigos na escola? Que tal se nós convidássemos outras pessoas a fazerem um momentinho de encontro com Jesus na Eucaristia? Ou fizéssemos um post explicando quem é Jesus na Eucaristia, o que é a Eucaristia, como se dá a Eucaristia, um Reels, um TikTok sobre isso. E depois todos postem nos seus próprios Instagram, TikTok, ou seja lá qual for as suas redes sociais, mandar por WhatsApp, etc. Essas são sugestões ou imagens ou ideias de como podem ser esses propósitos. Essas são as decisões, né? Aquilo que eu quero fazer que impacte a minha vida realmente, para que, ao final de contas, o que nós acabamos de falar não caia em letra morta, fique só como um conhecimento que eu tive e pronto, se acabou. Esse é o momento decisões. Finalmente, o fechamento do encontro,
que as pessoas não comecem a sair assim repentinamente. Então, é muito bom nós fazermos um fechamento dessa reunião para recolher todas as ideias, para dar os avisos daquilo que nós vamos fazer proximamente, qual vai ser a próxima reunião, ou a próxima atividade extraordinária, ou o próximo apostolado, avisos do que nós vamos fazer através do grupo do WhatsApp, através das redes sociais, do que nós vamos fazer com os pais, enfim, é um momento para preparar o que vem depois. Então, é muito bom sempre deixar as pessoas na expectativa do que vai vir depois. Não simplesmente acabou e pronto. Não, que fiquem com vontade do próximo encontro. É um momento também para fazer a foto de grupo. Parece uma coisa irrelevante, mas serve para que nós façamos um histórico de quem está participando do ESIG, mas também para criar mística. Nós postamos essas fotos. De fato, é interessante você incentivar a que as pessoas postem as fotos que se tiraram de grupo, ou fotos que tiraram pessoais durante o encontro, ou pequenos vídeos, ou reels que eles mesmos vão gravando, ou TikToks que eles mesmos vão gravando nesses momentos, etc. E que as suas redes sociais sejam uma forma de testemunhar a sua fé, de como um membro do ESIG vive. Tudo isso se faz através do fechamento, né? Vocês ajudam os membros a recordarem isso, a pensar, a ficarem com vontade de fazer isso nas suas próprias redes sociais. Também pode ser um momento para um lanchinho, ou para fazer alguma brincadeira já não estrutural, jogar um vôlei, um basquete, ou outro tipo de esporte, brincadeira que vocês queiram fazer. Momentos de convivência, de conversar, etc. Tudo isso entra como a parte do fechamento, da maneira que o encontro termina dessa maneira. Você pode fazer sempre uma oração final, uma oração de envio, confiar-se em Nossa Senhora, se entregar nas mãos dela, que é a nossa mãezinha, para que ela cuide de nós até o próximo encontro. Cuide também das nossas famílias, das nossas intenções, dos propósitos que fizemos. Acabamos de perceber que preparar um encontro não é a coisa mais fácil do mundo, não é mesmo? Um encontro bem feito. Mas deve ser uma delícia participar de um encontro preparado dessa maneira. Então agora vamos ajudar vocês a preparar um encontro que se encontra no Vadimekon. O Vadimekon, se Deus quiser, vai estar à sua disposição em breve e contém um formato que ajuda os responsáveis de equipe a preparar o seu encontro, já tendo as partes separadas de tal maneira que possamos ir preenchendo, e isso facilita na hora de preparar o encontro. Vamos lá? Em primeiro lugar, definimos o tema, quem é Deus, e o objetivo, que saibam quem é Deus e que nos criou por amor. Em seguida, definimos o encontro consigo mesmo e com o próximo, incluindo as dinâmicas que vamos fazer. No caso, nós escolhemos duas dinâmicas. Uma ao início do encontro, que é a dinâmica das conversas 2 a 2, cujo objetivo é que se conheçam mais e façam amizades entre si. E ao final da formação, depois da formação, a brincadeira do lenço. Duas equipes fazem uma linha com os membros numerados de frente uma para o outro, etc. Depois disso vem o momento convicção, no caso a formação ESIG, que vai ser uns 5 minutinhos só. Escolhemos o número 9 dos estatutos, que são os 5 amores do ESIG, explicar brevemente cada um deles e por que eles são amores do ESIG. Em seguida vem o prato forte, que é a formação sobre Deus. Deus
No princípio, Deus era. Ele é uno e trino, perfeito e feliz. Aí coloquei a fonte, o Yucat para crianças, ou o Yucat normal. Quem é Deus? Contar brevemente a história da criação, no Gênesis 1. Deus é amor, Yucat números 19, 20 e 21. Explicar cada atributo de Deus, Yucat 14 em 15. E os atributos são onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Deus uno e trino, um Deus em três pessoas. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. No final, colocamos umas perguntas para memorizar. Quem é Deus? Deus é um Espírito puro, eterno, Criador do céu e da terra. Por que Deus é eterno? E assim vão as 6 perguntas. E inclusive para memorizar, mas tem uma dinâmica no final. Fazer 2 bandos e um concurso. A equipe que acertar mais perguntas ganha. O momento do encontro com Cristo também foi preparado com muito carinho. Colocaram um crucifixo grande no meio da sala, apoiado em uma cadeira. Todos se sentam ao redor no chão, colocaram uma música de fundo, fazer uma oração em voz alta de agradecimento. Colocar uma música de louvor, ninguém é como o nosso Deus, e convidá-los a prestar atenção na letra e rezar junto no seu coração. Deixar momentos de silêncio. Eles podem pedir, agradecer e adorar a Deus. Finalmente vem o momento de decisão, como propósito contar para os pais a história da criação e pedir para eles lerem o capítulo 1 do Gênesis. Aí está anotado também os materiais que vamos precisar para a reunião, Bíblias e o caderno do Ecídio para fazer anotações. Não esquecer também de anotar os avisos, aquilo que vai acontecer no próximo encontro, ou pelo menos o tema que vai ser tratado, o dia que vai ser, se vai ter algum evento extraordinário, também avisar. Parabéns! Conseguimos preparar a nossa reunião. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, e sobretudo a Nossa Senhora, que nos acompanhe, que nos ajude a preparar boas reuniões para os adolescentes da nossa equipe do ECID. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!